Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Falar um pouco agora sobre taxa de juros nominal e taxa de juros real. A taxa de juros nominal é a taxa que explicitamente se encontra expressa em contratos de empréstimos, financiamentos ou aplicações financeiras. Essa taxa aqui ela não considera o efeito da inflação no período. Geralmente, quando a gente pensa em taxa de juros, a gente pensa na taxa de juros nominal. É muito difícil, tá? Uma pessoa ela considerar a taxa de juros real. Geralmente quem considera, né, são aquelas pessoas da área financeira, mas no dia a dia mesmo a gente pensa na taxa de juros nominal. Como isso? Olha só. Suponha que a taxa de juros nominal seja de 8% ao ano e a inflação ela seja de 3%. Se você investir R$ 1.000 por um ano, ao final desse período, com a taxa de juros nominal, você receberia 1.080. Colocando na fórmula, teríamos valor final, que é o que a gente quer descobrir, valor inicial, que é o que a gente tem, R$ 1.000, vezes 1 mais a taxa de juros nominal. A taxa de juros ela é de 8% ao ano, não é? 8% é 8 dividido por 100. Quando a gente faz esse cálculo, é 0,08. 1 mais 0,08, isso é igual a 1,08. Colocando na fórmula, então, é 1.000 vezes 1,08. Quando a gente calcula, 1.080. Se a gente fosse perguntar para a maioria das pessoas, elas falariam que o ganho que elas obtiveram nessa aplicação financeira foi de R$ 80, os juros. Esse foi o ganho que elas tiveram. Só que aqui a gente não considerou o efeito da inflação no período, porque a inflação ela aconteceu, ela foi de 3%, e aqui a gente calculou só a taxa de juros nominal. Agora a gente vai para o conceito de taxa de juros real, porque isso é efetivamente qual que foi o que a pessoa ganhou dentro desse período, considerando o poder de compra dela. Quer ver? A taxa de juros real é a taxa de juros efetiva ajustada pela taxa de inflação. Em outras palavras, ela representa o rendimento real de um investimento após considerar o impacto da inflação no poder de compra. Então, essa taxa aqui, ela considera o efeito da inflação no período. Mesmo exemplo de antes, tá? A pessoa ela receberia 1.080, é o que ela recebe, fato. Mas ao considerar a inflação de 3%, o seu poder de compra real seria impactado. Assim, a taxa de juros real, que leva em conta a inflação, seria menor do que os 8% da taxa nominal. Como é que a gente calcula a taxa de juros real? É através dessa fórmula aqui. Eu vou colocar em cima a taxa de juros nominal e embaixo eu vou colocar a inflação. Então, vamos lá. Qual que foi a minha taxa nominal? Minha taxa nominal é 8%, que é 8 dividido por 100, isso dá 0,08. Qual que foi a taxa de inflação? 3%. 3% é igual a 3 dividido por 100, isso dá 0,03. Colocando na fórmula, né, 1 mais isso e 1 mais aquilo ali, 1,008 vai dar 1,08 dividido por 1,03. Quando a gente calcular isso, faltou aqui só colocar, né, que a gente tem que multiplicar por 100 depois, tá? Depois que a gente multiplica por 100, a gente chega em 4,85%. Esse daqui foi o ganho real da pessoa, tá? Isso significa que, apesar de ela ter recebido 1.080, hoje o que ela tem efetivamente, com o mesmo poder de compra que ela tinha antes, é 1.048,50. Tá? Então, ao considerarmos a inflação, o seu poder de compra real será de aproximadamente 1.048,50. Isso porque, olha só, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Vamos pensar o seguinte, vai ficar mais fácil de entender isso daqui. Antes de começar a aplicação, a pessoa tinha R$ 1.000, correto? Isso significa, só para a gente entender, que ela seria capaz de comprar 10 alimentos que custavam exatamente R$ 100. Bom, passados o tempo aqui da aplicação, a gente teve uma inflação de
3%. Significa que agora, para comprar a mesma quantidade de alimentos, ela vai precisar de quanto? Né? Vai precisar de 1.030. Porque 10 alimentos, agora cada um custando R$ 103. Perfeito? Beleza, é isso. Significa que se ela não tivesse feito investimento nenhum, tivesse continuado com os R$ 1.000 dela, ela já teria um poder de compra prejudicado, porque ela não conseguiria mais comprar os 10 alimentos, porque ela tem 1.000 e agora eles estão custando 1.030. A partir do momento que ela tem 1.080 de ganho nominal, tá certo, ela recebeu esses R$ 80 de nominal, mas o poder de compra dela não vai ser o mesmo de antes, né? Porque antes ela quase conseguiria comprar 11 alimentos, mas na verdade, como esses alimentos agora estão custando 103, ainda vai faltar um tanto para ela conseguir comprar 11 alimentos, ou próximo disso, né? Porque antes, para comprar 11 alimentos, ela precisaria de quanto? Ela precisaria de 1.100. E ela, com a aplicação financeira, conseguiu 1.080. Isso eu não estou considerando a inflação. Mas como teve a inflação, para comprar 11 alimentos agora, ela vai precisar aí de 1.133, se eu não estou errado aqui, né? 1.133. E não 1.100, porque a gente teve a inflação aqui no período. Tá? Então, como é que a gente chega exatamente qual que é o poder de compra dela agora, se a gente não considerasse esse aumento da inflação? É de 1.048,50, ou seja, o ganho real dela aqui foi de 4,85%, 4,85%, porque a gente considerou a inflação, significa que o poder de compra dela, se a gente não tivesse considerado a inflação, na verdade ela só teria ganho 4,85% e não os 8% da taxa de juros nominal. Vamos ver cenários diferentes aqui para ficar mais fácil, tá? Cenário com uma deflação. Se num cenário com inflação eu tenho um aumento dos preços, na deflação eu tenho uma queda nos preços. E aí, ao invés dos 3% de inflação, a gente está considerando uma queda de 3% nos preços. Em média, eles caíram 3% durante o período de um ano. Colocando na forma, mesma coisa, tá? O meu ganho real, olha só que interessante, ele agora vai ser de 11%, tá? Faltou só aqui, ó. Eu coloquei, né, 1,11. Na verdade, a gente teria que colocar assim, ó. Meu ganho real ele foi de 1,11 e depois que eu multiplico por 100, isso daqui, aí sim eu tenho 11%. O meu ganho real ele foi de 11%. Aqui ele tinha sido de 4,85, aqui ele está sendo de 11%. É maior, inclusive, do que a taxa de juros nominal. Sim, porque se antes, no cenário de inflação, eu saí de cada produto para 100 para 103, agora ocorreu o contrário. De 100, eles foram para aproximadamente R$ 97, queda de 3%. Então agora, né, o meu poder de compra ele está maior do que ele estava antes. E como eu ainda coloquei numa aplicação financeira, o meu ganho real ele vai ser maior ainda do que a taxa de juros nominal. Então, quando eu tenho uma deflação, eu vou ter um aumento na minha taxa de juros real, que vai ser maior do que a minha taxa de juros nominal. Tá? Então, considerando a deflação, o seu poder de compra real será de aproximadamente 1.110, pois no cenário de deflação a taxa de juros real é maior do que a nominal. Já num cenário em que a inflação é maior do que a taxa de juros nominal, olha o que vai acontecer. Vamos supor que a inflação tenha sido de 10%, ou seja, superior aos 8% da taxa nominal, que é a que a gente viu aqui no exemplo. Colocando na fórmula, mesma coisa, tá? 1,08 dividido pela taxa de inflação, que é 10%. Então, 1,08 dividido por 1,10. A gente vai chegar aqui no resultado que é de menos 1,82%. Ou seja, eu tive uma queda no meu poder de compra real, porque os preços dos produtos eles subiram mais do que eu obtive de rendimento na minha aplicação financeira. Tá? Então, sempre que eu tiver uma inflação que é maior do que a taxa de juros nominal, eu vou ter uma situação onde eu vou ter perda real. Tá? Então, se antes os produtos eles custavam 100, agora eles vão custar 110. E o meu resultado aqui é só de 8%. Não consegue dar conta então disso. Mas, Renan, então foi ruim essa aplicação? Olha, não necessariamente. Porque se eu não tivesse colocado dinheiro nenhum, não tivesse colocado o meu dinheiro em aplicação financeira nenhuma, eu teria apenas R$ 1.000. E os produtos estariam custando R$
110. Então, eu teria uma perda maior ainda, eu teria uma perda de 10% do poder real. Dessa forma, colocando no investimento, eu tive uma perda só de 1,82%. Para saber se é um bom ou não investimento, a gente teria que analisar quais são os outros investimentos que estavam disponíveis, quais são os riscos associados a esses outros investimentos e se eles conseguiram ou não, né, entregar uma rentabilidade real. Em resumo, então, o que a gente pode concluir daqui? Se a taxa de inflação for positiva, mas menor que a taxa de juros nominal, haverá um ganho real, mas vai ser inferior à taxa nominal. Primeiro cenário aqui do nosso exemplo, tá? Uma taxa de juros nominal que é maior do que a inflação, que é positiva. Isso significa que o meu ganho real, ele existe, ele é positivo, mas ele é menor do que minha taxa de juros nominal. Se a taxa de inflação for negativa, deflação, esse cenário aqui, a gente vai ter ganho real. Tá tendo? 11%, né? Deixa eu apagar aqui. 11%. E esse ganho real, ele vai ser maior do que a taxa nominal. 11% é maior do que os 8% que a gente colocou. Se a taxa de inflação for positiva, tá aqui, mas maior do que a taxa nominal, aliás, tá aqui, né? Aí nesse cenário aqui a gente vai ter uma perda real. Perda de 1,82%, de acordo com esse exemplo aqui. E ainda a gente tem um outro cenário, que é mais fácil de entender. Se a taxa de inflação for nula, haverá um ganho real, que vai ser exatamente ao da taxa nominal. Então, se aqui eu não tivesse a inflação de 3%, eu continuaria com o mesmo poder de compra, só que com um aumento de 8% da minha aplicação financeira. Então, eu teria um ganho real de 8%, né? Porque o cálculo seria de 1 mais a taxa nominal, 1,08, e a taxa de inflação, no caso, ela seria zero, né? 1 mais zero. Quando a gente fosse fazer isso daqui, daria 1,08, ou 8% de ganho real. Perfeito? Então, essas são as diferentes conclusões em relação à taxa de juros nominal e à taxa de juros real. Uma não considera o efeito da inflação, a outra considera. E aí, em diferentes cenários, eu posso ter uma taxa de juros real que ela é menor do que a nominal, que ela é maior do que a nominal, que ela é negativa ou que ela é exatamente a taxa de juros nominal. Isso vai depender, é claro, da inflação que eu tive no período.